Dicas de saúde. Hoje traz para você dicas para ajudar a criança ou adolescente a emagrecer. Para ajudar seu filho a emagrecer, é importante reduzir a quantidade de doces e gordura de sua alimentação. Esse é o primeiro passo. E ao mesmo tempo, aumentar a quantidade de frutas e legumes do dia a dia. As crianças emagrecem mais quando os pais e irmãos se envolvem e comem de forma mais saudável também. Dessa forma, a criança não se sente excluída, sendo mais fácil seguir a dieta. Porém, saiba que uma criança só precisa emagrecer se estiver um peso acima do recomendado para sua idade, altura e fase do desenvolvimento, e não é aconselhado fazer dietas nem dar medicamentos para as crianças sem o aconselhamento médico. Se o médico disser que seu filho está acima do peso recomendado, então siga aí as dicas para ajudar seu filho a emagrecer com saúde. Se possível, anote as dicas para que você possa colocar em prática todos esses passos. Primeira, toda família precisa comer bem. É importante que todos dentro de casa devem adotar a mesma alimentação, porque assim fica mais fácil cumprir a dieta. Não faça uma comida separada para a criança, pois todos dentro de casa precisam comer bem. Não é porque a criança ou adolescente está mais gordinho que os pais ou irmão podem comer uma lasanha na frente dele, enquanto ele come salada. Por isso, todos precisam comer o mesmo e se estimularem entre si. Vocês devem dar exemplo consumindo alimentos saudáveis. Os mais velhos são as fontes de inspiração para os mais novos. E por isso, os pais e os irmãos, tios, avós, também precisam colaborar consumindo frutas, legumes, verduras e saladas diariamente, evitando aí o famoso fast food, comidas gordurosas, frituras e biscoitos recheados. Anote aí esses alimentos que você deve evitar. Quarta dica: não ter em casa alimentos muito calóricos. Já que ninguém pode comer alimentos ricos em gordura e açúcar, a melhor estratégia é ter sempre alimentos muito saudáveis na geladeira e dentro dos armários, porque assim é mais fácil não cair em tentação. A quinta dica: fazer a maioria das refeições em casa. Comer fora de casa pode ser um problema, porque normalmente nos shoppings é mais fácil encontrar fast food e comidas que não colaboram na dieta. Por isso, o ideal é que a maioria das refeições sejam preparadas em casa com ingredientes saudáveis e nutritivos. E a sexta dica: não fazer frituras em casa. Preferir cozidos, assados ou grelhados. Para cozinhar bem os alimentos com menos gordura, o ideal é que eles sejam cozidos ou grelhados, assados. As frituras devem ficar fora e devem ser eliminadas. A sétima dica: usar ervas aromáticas para temperar as refeições, pois o uso de cubos de caldo de carne, sal em excesso ou molhos para dar sabor aos alimentos, isso engorda muito. E a oitava dica, claro, muito importante, é a prática regular de exercícios físicos, que a criança ali gosta de fazer, como andar de bicicleta, jogar futebol ou brincar na piscina. Deve ser repetida com regularidade, juntamente com todos ou algum membro da família, para que a criança esteja ali motivada e não desista de emagrecer. Então, como eu citei aí alguns exemplos, andar de bicicleta, jogar futebol, alguma coisa que a criança gosta.
Então, para que você possa ajudar a criança com excesso de peso a emagrecer, é recomendado mudar os hábitos alimentares e acrescentar aí as atividades físicas diárias, e toda deve-se incluir nessas mudanças juntamente com a criança. E aqui não estamos falando apenas da estética, mas sim da saúde da criança, pois ela pode desenvolver problemas de saúde graves, como diabetes, pressão alta, dificuldade respiratória, distúrbios do sono, colesterol alto ou problemas no fígado, por exemplo, entre outras também. 2 fatores colaboram para a obesidade infantil, que é fatores genéticos e ou ambientais e estilo de vida. Então, para saber quanto peso de seu filho precisa perder, é importante fazer uma consulta para que o médico faça aí cálculo do IMC da criança, para saber se a criança realmente está acima do peso e quanto de peso ela deve perder. Então tem que estar acompanhando os resultados aí. Coloque em prática todas essas dicas. Tem aí uma variedade de frutas, legumes. Consuma mais vegetais crus. Os vegetais que precisam ser cozidos devem ser preparados ao vapor. Como tempero, pode-se utilizar o azeite, desde que seja em pouca quantidade, de preferência sem sal. A criança em dieta, você nunca deve oferecer refrigerantes. Você pode dar preferência à água e a sucos de frutas naturais e sem açúcar. Comprar um prato de tamanho infantil também é muito legal. Evitar que a criança fique distraída durante a refeição, não deixando que veja televisão ou utilize jogos. Faça isso como uma regra da sua casa, porque é muito importante. Então, mamãe e papai, reveja aí seus próprios hábitos, controle aí a geladeira e a despensa, coloque limites, pois se ela foi acostumada com o chocolate, é pouco comum ela se contentar com a maçã de imediato. No entanto, cabe aos pais colocar limites nessa situação. Estabeleça horários de refeições. Isso faz com que a criança saiba quando deve comer e incentiva que ela pare de beliscar alimentos ao longo do dia. Tenha foco no que será adicionado à dieta. Pare de comer vendo TV. Incentive atividades ao ar livre, pois além de comer bem, é importante gastar as calorias do dia a dia, pois hoje as crianças costumam ficar mais em casa com seus jogos, TVs e celulares. O tempo diante das telas para o máximo 3 horas por dia. E por último, converse com seu filho. O diálogo é uma parte vital na relação entre pais e filhos, ainda mais em momentos de mudanças como o começo de uma reeducação alimentar. Então, se possível, anote aí essas recomendações, essas dicas, pois são as melhores dicas para emagrecer com saúde e evitar aí que seu filho venha ter problemas de saúde no futuro. Colocando aí essas dicas em prática, com certeza seu filho vai ficar com o peso ideal e ter boa saúde, que é o que nós pais desejamos aí para nossos filhos. Se você não anotou, volta o vídeo aí, pausa o vídeo e faça essas anotações. Isso ajuda muito para a gente focar no que deve fazer aí na rotina do dia a dia. Bom, espero que você tenha gostado das dicas. Me demonstre aí deixando aí o seu like, que as dicas foram boas, foram úteis para você. E para você receber mais dicas como esta, para você, seu filho, toda a sua família, aqui no canal temos dicas de saúde. Então é só você se inscrever no canal e ativar o sininho e você será notificado quando eu postar um novo vídeo aqui. Mais importante, que as pessoas hoje em dia estão precisando, eu trago aqui. Assim como o assunto de hoje
Obesidade na criança e o adolescente está bem comum, infelizmente, hoje. Mas como você viu, dicas muito simples de fazer, porém é muito eficaz para que a criança e o adolescente esteja aí no peso ideal. Um abraço para você e até o próximo vídeo.